Bem, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre integrais impróprias do tipo 2, que é quando o integrando tem alguma descontinuidade do tipo infinito, tá certo? A ideia é bem similar à do tipo 1, tá? Vai aparecer um limitezinho, só que aí o limite, né? Vocês vão ver, vai ser para onde deve existir algum tipo de assíntota vertical, tá bom, pessoal? E depois a gente vai fazer alguns exemplos, então vamos lá. Bem, pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver o tipo 2 de integrais impróprias. O tipo 2 é quando o integrando possui alguma descontinuidade infinita, tá? O tipo 1 que a gente viu no vídeo passado é quando o limite de integração, quando o intervalo de integração que era infinito, né? A gente integrava de A até mais infinito, de menos infinito até A, né? Isso foi do vídeo da aula passada. Agora a gente vai ver quando a função tem um tipo de descontinuidade infinito. Tá? E aí a gente diz que é integral imprópria do tipo 2, beleza? A ideia geométrica disso, pessoal, é o seguinte, veja, a gente quer calcular a integral de A até B de uma função tipo essa daqui, f de x dx, de uma função, por exemplo, que vai para mais infinito quando o x tende para A pela direita, certo? Tá vendo aqui, olha, eu quero integrar de A até B, uma função que vai para mais infinito quando o x tende para A pela direita. Certo? Então, o meu problema está aqui nesse A. Aí, o que é que eu faço, pessoal? Bem, a ideia é simples. Eu pego aqui um tzinho maior do que um A e eu integro de T até B, certo? E depois, o que eu vou fazer é apenas, né? O que eu faço depois é só fazer o T tender para A, pela direita nesse caso, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer é, eu calculo a integral aqui de T até B, e depois eu faço o que? Faço o T tender para A pela direita, beleza? Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu vou definir a integral de A até B de f de x dx como o limite, quando T tende para A pela direita, da integral de T até B f de x dx. De maneira similar, por exemplo, se a descontinuidade, né, se a f fosse, por exemplo, a mais infinito, quando x tende para B pela esquerda, o que a gente faria? A gente pararia e integraria até um t aqui antes do B, né? Integraria até um t antes do B, né? Então, eu calcularia a integral, que nesse caso aí seria a área dessa região, até o t, e depois faria o t tender para B. Nesse caso, o t tende para B pela esquerda. Ou seja, num caso tipo esse daí, definir a integral de A até B f de x dx seria nada mais do que calcular um limite quando t tende para B pela esquerda da integral de A até t f de x dx, tá? Bem, claro que a função pode ter uma descontinuidade assim, né? Num C no meio do intervalo. Mas aí nesse caso, pessoal, o que a gente vai ter que pedir é que tanto essa integral aqui de A até C, quanto a integral de C até B, converjam. Se as duas convergirem, aí fica fácil, né? Porque se as duas convergirem, eu vou definir a integral de A até B como uma soma de A até C, f de x dx, que eu já estou considerando que converge, mais a integral de C até B, f de x dx, tá certo? Bem, então vamos lá para a definição, tá bom? Vamos lá para a definição. Então, se f é contínua no intervalo fechado em A até B e descontínua no B, então a integral de A até B de f de x dx é igual ao limite, quando t tende para B pela esquerda, da integral de A até t f de x dx, se o limite existir como um número, tá certo? Se f for contínua no intervalo aberto em A até fechado em B e descontínuo em A, então a integral de A até B f de x dx é igual ao limite quando x tende para A pela direita da integral de t até B f de x dx. Tá certo? A ideia geométrica foi o que eu já falei nesse instante. Mais uma vez, se o limite existir como um número, tá? Bem, se o limite existir, a gente diz que a integral ela é convergente. Se o limite não existir, eu digo que
a integral é divergente, tá? A gente já fez algo desse tipo no vídeo anterior para o tipo 1 das integrais impróprias, tá? Bem, e aí o último caso, que é justamente quando a descontinuidade ocorre no meio do intervalo de A até B, né, que foi o terceiro caso ali da ideia geométrica que eu dei. Então esse caso é mais simples, porque eu vou considerar o quê? Que a integral de A até C e a de C até B convirjam, as duas, e a integral de A até B, f de x dx, vai ser nada mais do que a integral de A até C, f de x dx, mais a integral de C até B, f de x dx, tá bom? Então vamos fazer um exemplo, né? Determine se a integral é convergente ou divergente, e no caso que a integral seja convergente, eu quero calcular essa integral, tá? O valor mesmo da integral, tá bom? Então primeiro vamos calcular a integral de 0 até 3 de 1 sobre raiz quadrada de x dx, tá? Eu vou esboçar o gráfico dessa função aqui do lado, tá, pessoal? Bem, eu fiz aqui à mão um gráficozinho, tá? Mais ou menos como seria o gráfico dessa função sobre raiz de x. Uma coisa que eu queria dizer é que a gente não precisa esboçar o gráfico para calcular a integral, tá? Porque na verdade a gente só precisa saber onde é a descontinuidade. Por exemplo, onde é que essa função é descontínua? Essa função é descontínua e tende para mais infinito quando o x tende para zero pela direita. Porque quando o x tende para zero pela direita, o denominador vai para zero por números positivos, o numerador é 1, então a divisão vai para mais infinito. Então, assim, eu não preciso esboçar o gráfico para saber calcular essa integral. Eu esbocei apenas para vocês perceberem, né, o que é que está acontecendo, tá bom? Então, essa integral que eu estou querendo calcular é a integral de 0 até 3, né, dessa função. Eu, então, quero calcular a integral de 0 até 3. O que é que a gente faz? A gente calcula a integral até um t maior do que 0, calcula uma integral aqui de t até 3, com t maior do que 0, e depois o que é que a gente faz? A gente faz o t tendendo para 0. Minha seta aqui ficou horrível, tá? Mas a ideia é essa, tá bom, pessoal? A gente calcula a integral de t até 3 dessa função, e depois faz o t tender para 0, nesse caso, pela direita, tá bom? Então vamos lá ver se essa integral converge ou diverge, tá? E vamos ver se a gente sabe calcular também, tá? Então vamos lá. Note que, bem, eu vou calcular nesse caso a integral, como eu já falei, a integral de t até 3, com t maior do que 0, tá? De 1 sobre raiz de x dx, tá? E aí, como é que eu calculo essa integral? É fácil, né? Porque 1 sobre raiz de x nada mais é do que x elevado a menos 1 sobre 2. Lembra que x elevado a 1 sobre 2 é raiz de x, e lembre que se eu boto o menos aqui, o que eu faço é justamente, né, inverter isso aqui, tá? Então 1 sobre raiz de x nada mais é do que x elevado a menos meio dx. E integrar isso aqui é simples, né, bastante simples, porque é dessa função tipo potência, né? Isso vai dar quanto? A integral de x elevado a menos meio. É a integral de x elevado a menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio, né? Então dá x elevado a meio sobre essa mesma potência meio. Só que mais uma vez, pessoal, eu já falei isso algumas vezes. Se tem uma fração aparecendo no denominador, eu posso inverter ela e passar multiplicando. Então, se eu tenho meio no denominador, eu posso inverter isso e passar multiplicando, né, por 2, tá certo? Então, isso aqui fica x elevado a meio vezes 2, tá bom? E isso aqui integrando de t até 3, tá? Mais uma vez, lembra que isso aqui é uma integral definida, então não precisa acrescentar aquela mais uma constante, beleza? Essa constante 2 multiplicando, eu posso passar ela aqui multiplicando, tá? E aí fica x elevado. Veja, lembra que x elevado a meio é raiz de x, certo? Então fica assim, aplicado de t até 3. Então isso dá 2, raiz de 3, desculpe, menos raiz de t. Então o que foi que eu calculei? A integral de t até 3 de 1 sobre raiz de x dx. Só que o que eu quero é a integral de 0 até 3, de 0 até 3. Tá? E aí, como é que eu calculo essa integral de 0 até 3? A integral de 0 até 3 de 1 sobre raiz de x dx, né, é igual ao limite
quando t tende para zero pela direita, da integral de t até 3 de 1 sobre raiz de x dx. Essa integral aqui de t até 3 eu já calculei. Dá 2 vezes raiz de 3 menos raiz de t. Então, isso aqui é o limite quando t tende para zero pela direita de quem? Disso aqui. 2 vezes raiz de 3 menos raiz de t. Né? Quando t vai para zero pela direita, isso aqui vai para zero e sobra quem? 2 raiz de 3. Né? Então, a integral nesse caso é convergente e vale 2 raiz de 3. Tá? Como eu já calculei aqui, deu o número, tá, pessoal? Eu não tenho espaço aqui, né, para escrever, olha, essa integral é convergente e é igual a isso, tá? Já está claro aqui, eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo, né? E agora vamos calcular essa integral e ver se ela é convergente ou não. Mais uma vez, pessoal, eu não preciso esboçar o gráfico dessa função para calcular essa integral. Veja, eu só preciso saber onde ela é descontínua. Preste atenção, 1 sobre x ao quadrado, ela tende para mais infinito quando x tende para zero. Então o problema está aqui nesse zero, que é o limite superior aqui de integração. Tá? E aí o que acontece é o seguinte, né? A gente tem que calcular nesse caso, já eu faço o gráfico, né? Mas eu só quero mostrar a vocês que a gente não precisa do gráfico para calcular a integral. Tá? Nesse caso, como o meu problema está aqui nesse limite superior aqui da integral, tá? Então a gente vai fazer a integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx, né? E depois a gente faz o t tender para zero, nesse caso pela esquerda, tá certo? Então é isso que a gente vai ter que fazer, tá? Deixa eu volto aqui para o gráfico, eu volto aqui para essa integral já, eu só quero mostrar o gráfico para vocês, né, relembrar, tá bom? Deixa eu fazer aqui à mão. Então, pessoal, o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado é mais ou menos assim, né? E aí o que a gente quer calcular é a integral do menos 1 até o zero, do menos 1 até o zero. Mas aí, como é que a gente faz essa integral do menos 1 até o zero? A gente calcula a integral de menos 1 até um t menor do que zero, porque a minha descontinuidade está justamente no zero, né? Ela vai para mais infinito no zero. Então, eu calculo a integral de menos 1 até t e depois faço o quê? Eu faço o t tender para zero pela esquerda, né? Nesse caso, tá? Mais uma vez, eu não precisava do gráfico para calcular a integral, eu só precisaria entender o que é que está, onde é que está a descontinuidade, tá certo? Então, olha, a integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx é igual, né, a integral de menos 1 até t de x elevado a menos 2 dx. E como é que a gente calcula a integral de x elevado a menos 2? Soma mais um no expoente e esse mesmo expoente resultante vai para o denominador. Então, menos 2 mais 1 dá quanto? Dá menos 1. Então, fica x elevado a menos 1 sobre menos 1, tá certo? Isso integrando, né, de menos 1 até t. Só melhorando essa expressão, pessoal, esse menos eu posso passar aqui multiplicando, tá? E x elevado a menos 1 nada mais é do que x, do que 1 sobre x, tá certo? Então aqui fica menos 1 sobre x aplicado, né, de menos 1 até t, beleza? E isso resulta em quanto, tá? Eu vou passar o menos aqui multiplicando, tá, pessoal, para fora, para ficar mais fácil. Eu posso estar alongando muito minhas contas, mas eu espero que vocês entendam. Passei o menos 1 para fora, né, que é esse menos 1, esse menos aqui eu passei para fora. Ele está multiplicando todo mundo e aqui fica menos, né? Eu aplico primeiro no t, fica 1 sobre t, menos aplicando no menos 1, fica menos 1 sobre x elevado a... Desculpe, 1 sobre menos 1, tá certo? Isso dá quanto, pessoal? Isso dá menos 1 sobre t. Aí veja só, aqui está menos com menos dá mais 1. Menos com menos dá mais 1. Só que tem outro menos aqui. Então fica menos 1. Menos 1 sobre t menos 1, tá certo? E aí eu já deixei aqui escrito, tá, pessoal? Só para facilitar. E veja, a integral de menos 1 até 0 de 1 sobre x ao quadrado dx é igual ao limite quando t tende para zero pela esquerda, né? Lembra que a descontinuidade está aqui no zero. É o limite quando t tende para zero pela esquerda da integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. E quem é essa integral de menos 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx? Isso a gente já calculou
é justamente esse valor aqui, né? Eu botei aqui só ao contrário, não sei porquê, mas é menos 1 sobre t, né? Menos 1 sobre t, quando t tende para zero pela esquerda. Quando t tende para zero pela esquerda, pessoal, aí preste atenção aqui, quando t tende para zero pela esquerda, 1 sobre t tende para menos infinito, certo? Eu estou olhando sem olhar o sinal aqui, só 1 sobre t tende para menos infinito, porque o t está indo para zero por valores negativos. 1 sobre t vai para menos infinito, só que tem um menos na frente. Então, menos 1 sobre t vai para mais infinito, né? Então, esse termo aqui, menos 1 sobre t, vai para mais infinito e, obviamente, tem um menos 1 aqui e continua esse limite indo para mais infinito. Portanto, essa integral de menos 1 até 0 de 1 sobre x ao quadrado de x é divergente, tá? Então, essa área aqui, olha, essa área que eu vou botar aqui em roxo, tá para ser roxo. Essa área aqui em roxo, tá, pessoal? Olha, que vai do menos 1 até o 0, essa área aqui, né? Ela é uma área infinita, tá certo? E aí, a gente acaba esse exemplo. Bem, pessoal, mais uma vez o vídeo ficou um pouco longo, e aí eu quebrei ele em dois, e aí eu deixei alguns exemplos para o vídeo seguinte, mas aí eu sugiro que vocês, né, tentem assistir, né, sem muita demora, sem muito espaço entre um e outro, né? Como eu já falei, né, vai lá, bebe uma água, respira um pouquinho e volta para assistir o vídeo seguinte.